Os decretos de Deus. O decreto de Deus é o seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular como fazem as Escrituras, Romanos 8:28 e Efésios 3:11. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Efésios 3:11 encontramos: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Usamos o singular, como fazem as Escrituras, porque houve somente um ato de sua mente infinita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvessem muitos, porque as nossas mentes só conseguem pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos e as ocasiões, ou com referência a vários objetos do seu decreto, os quais, sendo muitos, parecem nos requerer um propósito diferente para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo ou de etapa a etapa. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Atos 15:18, versão autorizada King James 1611. As Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. A palavra decreto acha-se nos Salmos 2:7, que diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. Em Efésios 3:11, lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2:23, do determinado conselho e presciência de Deus, que diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Atos 2:23. Em Efésios 1:9, do mistério de sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Efésios 1:9. Em Romanos 8:29, lemos que ele também predestinou. Romanos 8:29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Efésios 1:9, lemos sobre o seu beneplácito. Os decretos de Deus são denominados seu conselho para significar que são consumadamente sábios. São chamados sua vontade para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com seu beneplácito. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente é caprichosa e irrazoável. Mas, nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada com a vontade, e por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade, como lemos em Efésios 1:11, que diz assim: Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de iniciar-se o tempo. O propósito de Deus dizia respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más, conquanto, com referências a estas, devemos ter o cuidado de afirmar que,
Se bem que Deus é o ordenador e controlador do pecado, não é o seu autor, do mesmo modo como é o autor do bem. O pecado não poderia proceder de um Deus santo por criação direta e positiva, mas somente por permissão decretatória e ação negativa. O decreto de Deus é tão abrangente como o seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Relaciona-se com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. Como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consiste ou consistiu o seu conselho, assim como julgamos a planta de um arquiteto, inspecionando o edifício que foi construído sob sua direção. Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Antes, fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende, desde o seu início até o seu fim. Ele não decretou simplesmente o estabelecimento de leis gerais para o governo do mundo, mas dispôs a aplicação destas leis a todos os casos particulares. Os nossos dias estão contados, como contados estão os cabelos das nossas cabeças. Podemos entender a extensão dos decretos divinos pelas distribuições providenciais, mediante as quais eles são executados. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os mais diminutos eventos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Consideremos agora algumas das propriedades dos decretos divinos. Em primeiro lugar, eles são eternos. Supor que sequer um deles foi ditado dentro do tempo é supor que ocorreu algum novo acontecimento, surgiu algum evento imprevisto ou alguma combinação imprevista de circunstâncias que induziu o Altíssimo a idealizar uma nova resolução. Isto favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e que ele vai ficando mais sábio conforme o tempo avança, o que seria uma horrível blasfêmia. Ninguém que creia que o entendimento divino é infinito, abrangendo o passado, o presente e o futuro, jamais admitirá a errônea doutrina de decretos temporais. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por volições humanos. Ele os predisse em inúmeros casos, e a profecia não é nada menos do que a manifestação da sua presciência eterna. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Sim, que foi então que a graça lhes foi dada. 2 Timóteo 1:9. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios? A sabedoria é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que lhes pertence esta característica. Eles se nos revelam por sua execução, e toda a evidência de sabedoria nas obras de Deus é a prova da sabedoria do plano segundo o qual eles são realizados. Como declara o salmista: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Salmo 104:24. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte delas, mas devemos proceder aqui como fazemos noutros casos e julgar o todo pela amostra, o desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina, que teve oportunidade de examinar, será naturalmente levado a crer que as outras partes são de igual modo admiráveis. Da mesma maneira, devemos persuadir nossas mentes quanto às obras de Deus quando nos invadem dúvidas e repelir as objeções, acaso sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e sábio.
quando alcançarmos os limites do finito e contemplarmos os misteriosos domínios do infinito, exclamemos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33. Em terceiro lugar, os decretos de Deus são livres. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Isaías 40:13-14. Deus estava sozinho quando elaborou seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Ele era livre para decretar ou não, e para decretar uma coisa e não outra. É preciso atribuir esta liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo que faz. Em quarto lugar, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Sua execução não depende de qualquer condição que se pode ou não cumprir. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, decretou também todos os meios para esse fim. Aquele que decretou a salvação dos seus eleitos também decretou produzir fé neles. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses 2:13. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, como está em Isaías 46:10. Mas não poderia ser assim se o seu conselho dependesse de uma condição que não pudesse ser cumprida. No entanto, Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como está escrito em Efésios 1:11. Lado a lado com a imutabilidade e invencibilidade dos decretos de Deus, as Escrituras ensinam claramente que o homem é uma criatura responsável e que tem que responder por suas ações. E se as nossas ideias se formam com base na palavra de Deus, a defesa de um daqueles ensinos não levará à negação de outro. Reconhecemos, sem reserva, que há real dificuldade em definir onde um termina e o outro começa. Sempre acontece isso quando há uma conjunção do divino e do humano. A verdadeira oração é ditada pelo Espírito, e não obstante há também o clamor do coração humano. As Escrituras são a palavra de Deus inspirada, mas foram escritas por homens que eram algo mais que máquinas nas mãos do Espírito. Cristo é Deus e homem. Ele é onisciente, mas crescia em sabedoria. Lucas 2:52. Ele é todo-poderoso, porém foi crucificado por fraqueza. 2 Coríntios 13:4. É o príncipe da vida, contudo ele morreu. Mistérios profundos são esses, mas a fé os recebe sem contestação. Tem-se assinalado muitas vezes no passado que toda objeção contra os decretos eternos de Deus aplica-se com igual intensidade contra a sua eterna presciência. Se Deus decretou ou não todas as coisas que acontecem, aqueles que admitem a existência de Deus reconhecem que Ele sabe de antemão todas as coisas. Pois bem, é evidente que se Ele conhece de antemão todas as coisas, Ele as aprova ou não as aprova, isto é, ou quer que se realizem ou não quer, mas querer que se realizem é decretá-las, como disse Jonathan Edwards. Finalmente, procure-se supor e depois contemplar o oposto. Negar os decretos divinos seria proclamar um mundo e tudo que se relaciona com ele regulado somente por acaso ou por destino cego. Então, que paz, que segurança, que consolo haveria para os nossos pobres corações e mentes? Que refúgio haveria para onde fugir na hora da necessidade e da provação? Nada disso haveria. Não haveria nada menos que as densas trevas e o abjeto horror do ateísmo. Ó meu leitor, quão agradecidos devemos estar porque tudo está determinado pela infinita sabedoria e bondade de Deus. Quanto louvor e gratidão devemos a Ele por seus decretos. Graças a estes,
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Podemos muito bem exclamar: glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Romanos 11:36.